E aí, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje, na História da Filosofia, vamos continuar olhando o século VI, Pitágoras. Não sai daí. E aí, vocês podem ver que eu não estou no meu estúdio, né? Não estou no meu lugarzinho de estudo, mas estou aqui gravando para a gente não deixar a peteca cair. Hoje vamos falar de Pitágoras, sujeitinho complicado. Vou ler aqui, vamos começando já com o nosso amiguinho Bergson, página 217. É difícil estudar a doutrina de cada pitagórico em particular. Pitágoras tinha uma espécie de associação religiosa, moral e política. A gente, quando começa a estudar Pitágoras, a gente vai vendo como é difícil de falar de pitagóricos, por isso que a gente fala mais de um pitagorismo. E isso dá uma certa dificuldade, principalmente porque, como o Bergson falou, né, era uma sociedade religiosa, então ela tinha muitos traços místicos, você tinha que ser iniciado para estar nela. Aqui na introdução dos pensadores para o Pitágoras, tem na página 25, tem um parágrafo que explica muito isso. Quer ver? Vou colocar aqui. Pitágoras de Samos nasceu por volta de 580, 578 a.C. e morreu em 497 a.C. É muito pouco o que conhecemos sobre a vida de Pitágoras. Essa figura cedo foi envolvida pelo legendário, de modo que é difícil separar nela o histórico do fantástico. Nasceu em Samos, rival comercial de Mileto. Pelo ano de 540 deixou sua pátria, estabelecendo-se na Magna Grécia, o sul da Itália. Em Crotona, fundou uma espécie de associação de caráter mais religioso que filosófico, cujas doutrinas eram mantidas em segredo. Seus adeptos logo criaram novos centros, Tarento, Metaponto, Síbaris, Régio e Siracusa. Participantes ativos da política provocaram a revolta dos crotonenses. Pitágoras não abandona Crotona, refugiando-se em Metaponto, onde morreu em 497 ou 496. Pitágoras não deixou nenhum documento escrito. Seus ensinamentos, transmitidos oralmente, eram rigorosamente guardados em segredo pelos primeiros discípulos, que também nada escreveram. Daí a grande dificuldade em reconstituir o pensamento do pitagorismo primitivo, e ainda mais o do próprio Pitágoras, distinguindo-o de seus discípulos. No entanto, o pitagorismo exerceu profunda influência na filosofia grega, quer pela reação polêmica que provocou, em Xenófanes, Heráclito, Parmênides e Zenão, quer pelos elementos positivos que passaram aos pensadores posteriores, ao pitagorismo posterior, com escritos que pertencem a Filolau e Arquitas, que está nesse volume aqui na página 225 e 259. Então é isso, vocês estão vendo que o pitagorismo tem muita dificuldade em relação às fontes, por causa desse misticismo todo, né? Essa aura de mistério que ele colocava na escola dele. Mas aí, deixa eu olhar meu roteirinho aqui. Vamos ver a doutrina dele então. Aqui, ó, página 219, do Bergson também. O princípio do pitagorismo ainda se encontra claramente em Aristóteles. Os princípios da matemática são também os princípios das coisas e os elementos dos números são os elementos de todos os seres. Toda coisa pode ser reduzida aos números, e é pelos números que toda coisa se explica. Antes de interpretá-lo, cabe indicar os motivos que podem ter levado os pitagóricos a pôr esse princípio. Os pitagóricos, segundo Aristóteles, acreditaram observar que as coisas tinham mais semelhança com os números do que com o fogo, a terra ou a água. Os números pareceram-lhes anteriores a qualquer outra coisa, o que provavelmente quer dizer que as coisas só são compreensíveis e inteligíveis por meio de números. Filolau afirmam em um fragmento: é o número que torna as coisas cognoscíveis. Nada de cognoscível sem o número. Tudo que é conhecido tem número. É impossível conceber algo sem ele. Os pitagóricos são, portanto, matemáticos, que, marcados pelas relações existentes entre as coisas e as construções da matemática, imaginaram que os princípios da matemática eram os princípios das coisas. Mas em que sentido consideraram os números como os princípios das coisas? É sempre assim, né? A gente dá uma resposta, mas logo em cima da resposta vem outra pergunta. Aristóteles diz que, segundo os pitagóricos, o princípio das coisas, o infinito, existe por si mesmo, e não como atributo. Esse mundo considerado como número puro é algo real ou é apenas uma simples abstração do espírito? Vou trazer os filósofos pré-socráticos, página 223. Vamos ver o que eu separei aqui desse livro pra gente.
Aqui ele traz uma passagem da República do Platão, ó. República 600 a.B. Mas se não foi na vida pública que Homero alcançou fama, não é voz corrente que durante sua vida ele foi o guia pessoal e o educador de alguns, que o estimavam pela sua companhia e que transmitiram às gerações que se lhes seguiram um estilo de vida homérico, como o próprio Pitágoras, que foi particularmente apreciado por esse mesmo motivo. E até os seus seguidores ainda hoje chamam pitagórico a esse regime de vida e por ele se distinguem no meio dos outros homens? É uma pergunta grande, cheia de afirmações, né, Platão? A outra passagem aqui da República também, 530d. É sabido, disse eu, que, assim como os olhos foram moldados para a astronomia, assim também os ouvidos foram formados para a harmonia, e que estas ciências são irmãs, tal como afirmam os pitagóricos, e nós, ó Glaucon, com eles concordamos. É um comentário sobre esses dois trechos da República, que é assim, esses trechos que eu li, né? Eles são os únicos em que Platão se refere expressamente a Pitágoras e aos pitagóricos. Mostram-nos as duas faces do pitagorismo, a religioso-ética e a filosófico-científica. Que relação tinham entre si esses dois aspectos do ensino dos pitagóricos? Tiveram ambos origem no próprio pensamento de Pitágoras? Essas duas questões irão dominar a nossa discussão não apenas nesse capítulo. Então, esse trechinho aqui eu queria trazer por conta dessa separação do ético-religioso do científico-filosófico. Vou ficar muito aqui com um pouquinho a bibliografia, porque o assunto é muito vasto, muito vasto. Então vocês podem achar a bibliografia em várias fontes, tá? Eu estou trazendo aqui só o que eu achei pertinente para fazer uma apresentação. Página 223. Conhecida a natureza geral do número, perguntemo-nos qual é a aplicação que os pitagóricos deram ao número na explicação geral das coisas. Os números dividem-se em pares e ímpares. Há mesmo uma terceira categoria, os números pares ímpares. O ímpar é identificado por eles como o ilimitado, o infinito, porque põe um termo à divisão por 2. Pelo contrário, o par é considerado o finito, o perfeito. Assim, os números pares, os números ímpares e os números pares ímpares, cuja natureza é bastante obscura, eis as diversas categorias de números que serão utilizados. As oposições, o par e o ímpar, constituem duas determinações opostas. Podemos presumir que as oposições entre as qualidades das coisas podem ser reduzidas à oposição fundamental do ilimitado e do limitado. Os pitagóricos estabeleceram uma tábua das oposições. Elas são 10. Limitado e ilimitado, ímpar e par, unidade e multiplicidade, direita e esquerda, masculino e feminino, repouso e movimento, reta e curva, luz e obscuridade, bom e mal, quadrado e retângulo. E aí ele começa a falar de vários campos em que o Pitágoras e o pitagorismo se debruçava, né? Ele fala da harmonia. Os pitagóricos notam que o número é uno e múltiplo ao mesmo tempo. É através dos números que eles encontram a harmonia, a aritmética, a música, a geometria, a física e a cosmogonia. A cosmogonia tem um trecho aqui tão legal que eu vou colocar aqui, ó. Pitágoras acreditava em um começo do mundo. No coração do universo ter se formado primeiro o fogo. Esse fogo central atrai as partes do infinito e essa atração dá forma a esse indefinido. Assim formou-se o mundo atual de forma esférica, tendo o fogo no centro e girando de oeste para leste em volta desse fogo. Há 10 corpos celestes. Segundo os primeiros pitagóricos, a Terra é esférica, mas não gira em volta do Sol. No entanto, pouco a pouco, os pitagóricos admitiram não apenas um movimento da Terra em volta do Sol, mas também um movimento de rotação sobre si mesma. Nessas revoluções dos astros em volta do fogo central, resulta uma harmonia. Com efeito, esses corpos movem-se rapidamente e todo movimento produz um som cuja altura está em uma certa relação com a velocidade do móvel. É preciso, portanto, que cada um dos astros, ao girar, emita uma nota especial e o conjunto das notas produz uma harmonia. É o hábito que nos impede de escutar essa música. Esse trecho é fantástico da ideia pitagórica de uma sinfonia celeste, né? Uma sinfonia cósmica. E é o hábito que nos impede de escutar essa música. Então é um convite a gente sair do nosso hábito e buscar ouvir, né, essa música que está aí tocando pelas esferas celestes. É um geralzão, né, um apanhado geral, assim, só citei né, os trechos que eles
pesquisaram. Vou pegar aqui o nosso amiguinho Reale, na página 86. O domínio do número significa domínio da racionalidade e da verdade. Se temos presente tudo isso, que todo o universo é harmonia e número, e que a própria música é harmonia e número, não parecerá admirável que os pitagóricos pensassem que os céus, girando segundo o número e a harmonia, produzissem belíssimos concertos, uma celeste música de esferas. Música que nós não ouvimos, ou, como pensavam alguns pitagóricos, porque, habituados a ouvi-la desde o nascimento, não a distinguimos mais, ou, como pensavam outros pitagóricos, porque os nossos ouvidos são inadequados para percebê-la. Do caos hesiodiano passamos ao cosmo. Graças aos pitagóricos, o homem ganhou novos olhos para ver seu mundo. Aqui a gente está terminando de ver a situação cósmica, né? E eu vou aqui então ler um trechinho que continua na página 227. As ideias morais. Essa doutrina moral, como Zeller demonstrou, não se consubstancia com a doutrina filosófica dos pitagóricos. Pitágoras é sobretudo conhecido vulgarmente por sua doutrina da metempsicose. Ora, é precisamente o que não lhe pertence. Ele a tomou de empréstimo ao Oriente. Palavras do Bergson. A alma, então, estaria no corpo como em uma prisão. No dia em que dele se separar, poderá gozar de uma vida imaterial, caso tenha se mostrado digna disso. O dever do homem sobre a terra, portanto, é purificar-se moralmente. Ele poderá consegui-lo pondo ordem em sua conduta, combatendo, antes de mais nada, os caprichos. Pitágoras recomendava o respeito dos pais e da lei, a fidelidade, a amizade, o respeito da velhice e, sobretudo, a medida e a moderação. Está mais ou menos estabelecido, por outro lado, que no pitagorismo as qualidades morais e as virtudes eram representadas por números. É difícil saber que consequências eram retiradas dessa simbolização. E aqui, como sempre, ele termina dizendo o que nós devemos guardar do pitagorismo, qual foi a contribuição dele para a história da filosofia. O que deve ser guardado do pitagorismo? O que há de evidente, de incontestável, de indiscutível e ao mesmo tempo de extremamente fecundo nas abstrações matemáticas, e os pitagóricos convictos o reconhecem, é que eles pretendem que tudo é número e que nada é cognoscível a não ser pelo número. Todo especialista experimentou uma tendência desse tipo, uma tendência para explicar todas as coisas pela ciência que se conhece melhor. Eis o ponto de partida, a razão dessa ideia. Ora, é incontestável que essa ideia deu aos pitagóricos uma superioridade sobre os jônios. Compreenderam que, quando se trata de ciência, de explicação científica, a principal questão a ser colocada é a seguinte: a explicação será cômoda para o nosso espírito? Sem fazer a distinção entre o subjetivo e o objetivo, vislumbraram que o objeto, o absoluto tal como é em si, não é provavelmente um objeto de ciência, e que o espírito deve contentar-se com escolher, dentre todas as possíveis concepções das coisas, aquela que se presta a cálculos e satisfaz melhor nossas próprias necessidades. Portanto, a ideia de explicar as coisas por um elemento inteligível constitui um progresso real e notável. Nesse aspecto, pode-se pôr no mesmo nível os pitagóricos e os eleatas. Mas os pitagóricos tiveram uma superioridade sobre os eleatas, pois não apenas compreenderam que cabia, antes de mais nada, preocupar-se com uma explicação inteligível pelo espírito, mas pressentiram ainda aquilo que só deveria tornar-se clássico em nosso tempo, que a explicação científica mais inteligível é uma explicação matemática. Foi Descartes quem conferiu legitimidade a essa ideia na ciência, mas os pitagóricos foram os primeiros a tê-la vislumbrado. Perceberam que explicar as coisas é, antes de tudo, representá-las por símbolos e que o alvo da ciência é substituir o objeto por um símbolo matemático. Essa ideia basta para colocar os pitagóricos numa posição ímpar. Eles são, como os atomistas talvez, aqueles que na antiguidade melhor compreenderam a ciência. Mas não compreenderam que a aplicação do símbolo matemático às coisas deveria ser feita não por causa de uma analogia superficial, mas após uma observação da consciência. Foi aperfeiçoando primeiro os procedimentos de investigação física e depois a análise dos movimentos que se pôde exprimir matematicamente, por exemplo, os fenômenos do calor. Portanto, a ciência, tal como os modernos a entendem, compreende dois procedimentos, duas diligências: o estudo da matemática, o aperfeiçoamento progressivo dessa ciência e a aplicação sistemática e refletida da matemática às coisas físicas, em decorrência de observações, de experimentações e de hipóteses de todo tipo. Os pitagóricos captaram admiravelmente os princípios dessas duas operações. No que diz respeito à primeira, não apenas captaram-lhe os princípios, mas extraíram consequências que fazem deles os matemáticos mais hábeis da antiguidade. Mas na segunda extraviaram-se. Acreditaram que havia um tal acordo entre a natureza e o espírito,
que este último podia, em virtude de analogias superficiais, escolher um número e substituí-lo ao objeto. É por esse lado de sua doutrina que são frequentemente ridículos. Mas não se deve esquecer que a ideia fundamental dos pitagóricos foi retomada por Descartes e domina toda a ciência moderna. Então aqui vocês vejam, né, como ele dá uma levantada de bola, legal para os pitagóricos, né? Como que esse elemento de matematização foi importante para o raciocínio, para a capacidade de abstração, tanto da filosofia quanto da ciência. Então os pitagóricos foram assim extremamente importantes para a filosofia, apesar de todo esse obscurantismo que circunda, né, essa doutrina. Então vocês podem ver, né, como que a gente pode refletir o último vídeo da Éticas falando sobre essências não numeráveis e como que os pitagóricos junto com Pitágoras vêm querer dizer que tudo é número. Então como que a gente pode conciliar esses dois tipos de reflexão? É a nossa missão, estamos aqui para isso, estou trazendo os elementos, a gente está juntando ingredientes, esse bolinho vai ficar pronto já já, vocês podem ver que com o conteúdo que nós já temos colocado aqui, já dá para ir avançando no entendimento. Então, se você está com alguma dúvida, me pergunta, coloca aí nos comentários. A minha sugestão é assista todos os vídeos que tem um conteúdo que vai sendo progressivamente amarrado. Vocês vão gostar, tá ok? Um forte abraço, a gente se vê segunda-feira que vem e tudo de bom. Beijão.